Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje eu venho com mais uma aula remota e dessa vez essa aula é uma revisão da parte de ligação covalente que vocês viram em Química Geral 1, tá? Então, o objetivo em Química Inorgânica é a gente aprofundar esse assunto, né? E vocês vão ver nas próximas aulas o que nós vamos fazer, tá? Então, vamos começar. Bom, eu vou falar alguns conceitos que vocês já sabem, tá? E vou relembrar alguns assuntos para a gente ver. Uma coisa que é muito importante é vocês saberem escrever as fórmulas de Lewis, tá? Então, se alguém por acaso precisar, não estiver lembrando, não lembrar como você faz, eu posso até depois fazer um videozinho explicando, ou mesmo para tirar dúvida, tá? Então, vamos começar. Bom, em primeiro lugar, a questão da ligação covalente implica em compartilhamento de elétrons, né? Vou até pegar uma canetinha aqui para poder escrever. Então, compartilhamento de elétrons é o que ocorre na ligação covalente, né? E esse compartilhamento pode ocorrer com ligação simples, dupla ou tripla, né? E depois a gente vai ver algumas informações sobre a questão da ligação simples, dupla ou tripla, tá? Bom, vocês devem ter aprendido, em princípio, né, desde lá do ensino médio, a regra do octeto, né? A regra do octeto diz que, com exceção do hidrogênio, os átomos eles tendem a completar 8 elétrons na camada de valência, o que corresponde à configuração de um gás nobre, né? Então, a maioria dos átomos da tabela periódica que fazem ligação química seguem a regra do octeto, tá? Agora, os gases nobres, por exemplo, eles, dependendo do número atômico dele, ele não faz ligação, né? Então, na verdade, aqueles gases nobres que têm número atômico baixo, como o hélio, que o hélio, o argônio, esses gases com número atômico baixo, eles não fazem ligação. Mas, por exemplo, o xenônio, a gente já encontra alguns compostos de xenônio, tá? Então, é um bom exemplo para o xenônio, porque e mais na frente eu vou falar um pouco sobre ele, tá? Bom, como eu disse, as estruturas e fórmulas de Lewis, elas são importantes, né? Porque mostram o arranjo dos átomos ao redor do átomo central, mas de fato eles não dão nenhuma informação sobre a geometria da molécula. Então a gente tem uma parte teórica também para ver sobre a questão de geometria molecular, tá bom? Mas como eu tinha falado antes, as fórmulas de Lewis são muito importantes. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto, é importante relembrar ou tirar essa dúvida, tá? E vocês podem entrar em contato comigo, podem fazer perguntas do jeito que vocês quiserem, tá bom? É, Os pares eletrônicos que são compartilhados, a gente pode chamar ou de pares ligados ou de pares ligantes, tá? Aí depende, qualquer uma dessas duas linguagens são utilizadas. Os pares de elétrons não compartilhados, a gente vai chamar ou de par isolado ou de par não ligante. Então, novamente, qualquer uma dessas expressões, dessas palavras, está bom para usar nesses conceitos, né? Uma outra coisa que vocês devem ter estudado lá é o raio covalente, né? O raio covalente é a contribuição que um átomo dá para o comprimento da ligação química e ele é definido como a metade de uma ligação simples homonuclear. Então, o raio covalente, depois vocês vão ver, a gente pode usar para poder, por exemplo, calcular o comprimento de uma ligação a partir dos raios covalentes médios dos átomos, tá bom? E, como eu falei sobre a questão das ligações, né, simples, dupla e tripla, o que acontece é que quanto maior o número de ligações interatômicas,
menor vai ser o comprimento delas, né? E automática e também, por conseguinte, como o comprimento vai ser menor, a força da ligação vai aumentar, né? Vai ser maior, e elas são inversamente proporcionais, tá bom? Então, a ligação simples ela é mais longa que a dupla, que é mais longa que a ligação tripla. Por outro lado, a ligação tripla ela é mais forte que a ligação dupla, que é mais forte que a ligação tripla, tá bom? Então, em outras palavras, a gente gasta mais energia para quebrar uma ligação tripla do que uma ligação dupla, do que uma ligação simples, ok? O próximo assunto é ressonância. Esse assunto ele pode causar muitas dúvidas, né, em relação aos alunos. Eu já dei aula há muitos anos em Química Geral também, até que eu e a Jacira resolvemos trocar. Então, ela dá geral e eu dou inorgânica, mas nós duas temos experiência nas duas disciplinas. Então, em relação à questão da ressonância, isso acontece porque algumas estruturas covalentes elas têm mais de uma estrutura de Lewis possível, né? E, por exemplo, a gente tem a molécula de ozônio que ela pode ter duas estruturas possíveis para a gente escrever, né? Então, a gente tem essa primeira aqui, que você tem uma simples e uma dupla desse lado, e você tem essa segunda aqui, que você tem uma dupla na esquerda e uma simples na direita, né? No interior você tem a dupla na direita e a simples na esquerda, tá bom? Bom, na verdade, quando você estuda essa molécula, né? Quando você determina a estrutura dessa molécula aqui, o que a gente descobre é que as ligações oxigênio-oxigênio, essa, e essa daqui, elas não são uma simples e uma dupla. Elas são, na verdade, a média das duas. E quando a gente determina o comprimento da ligação, a gente percebe que as duas ligações têm o mesmo comprimento, tá? Então, isso é um indício seríssimo de que existe ressonância nessa molécula. E a ressonância, na verdade, não significa que a molécula passa daqui para cá, ou o contrário. Ela não fica, na verdade, virando uma estrutura e outra. Na verdade, ela fica o tempo todo com uma estrutura média, tá? Então, essa estrutura média vai ser da seguinte forma, olha, no caso do ozônio, só para vocês terem uma ideia, o comprimento da ligação da ligação oxigênio-oxigênio no ozônio é 128 picômetros. O comprimento médio de uma ligação oxigênio-oxigênio simples é 148 picômetros. Percebe que ela é menor? Então, a gente não pode dizer que as ligações do ozônio são ligações simples, né? E o comprimento da ligação dupla é 121 picômetros, que também não corresponde a nenhuma ligação do ozônio. Então, na verdade, o que a gente percebe é que o ozônio possui duas ligações e elas são iguais e têm o comprimento de 128 picômetros, tá? Então, a estrutura real não é nem a da esquerda nem a da direita, mas é a média das duas, tá? Isso daí a gente chama essa estrutura de híbrido de ressonância, que a gente, na verdade, não consegue escrever essa estrutura da realidade porque a gente não sabe exatamente como ela é, né? O que a gente consegue escrever é a estrutura da esquerda e a estrutura da direita, mas a estrutura real, nada. Então, a gente chama essa estrutura real de híbrido de ressonância, tá? Então, na verdade, a gente não tem nem a estrutura da esquerda, nem a da direita, mas a gente tem uma estrutura média em que as duas ligações oxigênio e oxigênio são iguais, tá? E olha que interessante, esse aqui é extremamente importante, ó. A energia de um híbrido de ressonância, ela é mais baixa do que a energia das estruturas que a gente escreve individualmente. Então, em outras palavras, o híbrido de ressonância é mais estável do que as estruturas simples. Então, por esse motivo, determinadas estruturas moleculares sofrem ressonância, tá? Na verdade, elas apresentam o que a gente chama de ressonância, tá bom? Bom, seguindo, eu trouxe aqui um exemplo de um outro ânion que é o nitrato, né? Aqui eu coloquei todas as estruturas de ressonância do nitrato possíveis,
tá? Ó, a gente pode escrever desta forma aqui, tá bom? E a gente pode escrever dessa forma aqui, ó, mudando a ligação dupla de lugar, tá? Então, essas são todas as estruturas possíveis. O que que ocorre? Essa estrutura primeira aqui, o nitrogênio, ele tem 6 elétrons, né? E a estrutura deveria ter 8 elétrons, né? Os oxigênios a gente vê que cada um deles tem 8, mas o nitrogênio não. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura possível de ressonância, mas depois a gente vai ver que essa estrutura ela contribui pouco para a formação do híbrido de ressonância, tá? Agora, por outro lado, essas outras três estruturas aqui, o nitrogênio vai ter 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, essas estruturas aqui são estruturas mais importantes do que a primeira, tá? E uma maneira da gente avaliar também essas estruturas é através do cálculo da carga formal, que eu vou falar mais adiante, tá? Vocês devem ter estudado carga formal e a gente vai relembrar um pouquinho como faz o cálculo e como a gente utiliza esse cálculo para determinar as estruturas, tá? Então, seguindo. Outra questão, outro conceito importante é a hipervalência, o que a gente chama de expansão do octeto, tá? Que vocês também devem ter visto com a Jacira, né? Isso ocorre a partir do terceiro período da tabela periódica. Então, os elementos do primeiro e do segundo períodos da tabela periódica não fazem jamais expansão do octeto. E por que isso acontece? Porque eles só têm os subníveis S e os subníveis P disponíveis. No subnível S, que é o que ocorre com hidrogênio e com hélio, a gente só pode ter 2 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio ele vai fazer uma ligação química só para poder completar o que a gente chama de dupleto, né? E não o octeto. E o hélio já tem o dupleto completo. No segundo período, a gente vai ter os dois elementos das duas primeiras famílias, né? E esses elementos, eles vão só completar, vai ser o berílio e o lítio e o berílio, né? Eles também, quando fazem ligação química, aí depende, né? Se for iônica, ele vai perder 1 e 2 elétrons. Na verdade, eu tô isso. E se for covalente, no caso do berílio, que ocorre, né? Pode ocorrer, ele só vai ter no máximo 4 elétrons na camada de valência, né? E aí por diante, tá bom? Então, como eles só têm só a primeira camada e a segunda camada disponível, eles não vão expandir o octeto nunca, jamais, tá? Então, a gente nunca vai escrever, por exemplo, oxigênio com mais de 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, no máximo, ele vai fazer 2 ligações covalentes, não tem como expandir isso aí. Assim como o flúor só vai fazer uma ligação e só, tá? Não expande de jeito nenhum. O nitrogênio vai fazer 3 ligações, porque o objetivo deles é completar o octeto, tá bom? Mas, a partir do terceiro período, começam a aparecer os orbitais D e os orbitais F, né? No orbital D a gente consegue acomodar 10 elétrons e no orbital F a gente consegue acomodar até 14 elétrons, tá? Então, um exemplo é a molécula de SF6, que eu vou mostrar para vocês aqui na próximo slide. O SF6 é formado por 6 ligações SF, tá? Dá um total de 6 vezes 2 pares de elétrons ao redor do enxofre, né? Ou seja, 12 elétrons no total, e ele ultrapassa, então, em 4 elétrons a regra do octeto, tá? Cada flúor vai fazer uma ligação só. Então, na verdade, aqui você tem um par, 2, então 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons na camada do octeto
para essa molécula de SF6. Então, a gente tem muitas outras moléculas em que os átomos centrais podem expandir a camada do octeto, né? Expandir o octeto, na verdade, né? A camada de valência, e o que a gente chama de hipervalência, que são mais de 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Bom, chegamos na carga formal, né? A carga formal eu defino dessa maneira. Pode ser que tenha professor que use outras letras, tá? Então, CF é igual a V menos L mais um meio de B. Essas letras aqui, na verdade, vêm do inglês, tá? Então, o V é o número de elétrons de valência do átomo não ligado. Então, você vai olhar lá, ver quantos elétrons aquele átomo neutro tem na camada de valência, né? O L é o número de átomos isolados do átomo ligado. Então, você vai olhar lá a estrutura de Lewis da sua molécula e vai ver quantos elétrons ele tem não ligados, ou seja, isolados em cima daquele átomo, tá? Então, você vai escrever aqui. E o meio de B é o número de elétrons compartilhados pelo átomo ligado. Então, você vai pegar, vai olhar lá o número de elétrons que estão sendo compartilhados, 2, 4, 6, por exemplo, e vai dividir por 2, né? Porque a gente está interessado só nos elétrons daquele átomo, não nos elétrons do átomo subjacente que está ligado a ele, tá? Uma coisa que é importante a gente considerar é que o cálculo da carga formal, ele considera que a ligação tem caráter totalmente covalente, tá? Aí é interessante porque a gente contrasta esse comportamento com o NOx, quando a gente calcula o NOx, que a gente considera todas as ligações iônicas, como se elas fossem completamente iônicas. É claro que a realidade nem é uma nem a outra, né? A gente tem que analisar caso a caso, que é o que a gente precisa fazer quando a gente está trabalhando com carga formal, tá bom? E vocês vão ver que a gente precisa também, quando está avaliando a carga formal, avaliar se aquele átomo está com a carga correta. E a gente pode fazer isso usando o NOx, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos, tá bom? Vamos lá. Então, a gente tem algumas observações a fazer em relação à carga formal. Primeiro, a soma das cargas formais, ela, de uma molécula neutra, tem que ser igual a zero. Então, você vai calcular lá a carga formal de todos os átomos que formam aquela molécula. Se a molécula é neutra, é claro que a soma total das cargas formais tem que ser zero, tá? Se a gente estiver trabalhando com um ânion, a carga formal, a soma das cargas formais tem que ser igual à carga do ânion, tá? E se a gente estiver trabalhando com cátion, a carga formal vai ser igual à carga do cátion, tá certo? A mesma coisa quando a gente trabalha também com o número de oxidação. Então, a soma tem que dar lá a carga ou a não carga da molécula ou do íon, tá bom? Então, aqui a gente vai ver dois exemplos. O primeiro é a molécula de amônia e o segundo a molécula de nitrito, tá? A molécula de amônia, se a gente for calcular a carga formal do nitrogênio, o nitrogênio, átomo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, a gente vai colocar aqui os 5 elétrons, né? Ele tem 2 elétrons isolados, né? Então, a gente vai escrever aqui, dentro do parênteses, em primeiro lugar, o número de elétrons isolados do átomo central, nitrogênio, que é 2, tá? E aqui a gente vai contar o número de elétrons ligados. Então, aqui a gente tem um par, dois pares, três pares, ou seja, eu tenho 6 elétrons NH, tá? Ligados da ligação química nitrogênio-hidrogênio, tá? Então, a gente vai dividir por 2 e vai escrever aqui, tá? Então, é só fazer essa conta agora. Então, 5 menos 2 mais 3, 5 menos 5 é igual a 0, tá? Então, a carga formal do nitrogênio aqui é 0, tá bom? Agora, se a gente calculou a carga formal do nitrogênio como sendo 0, é óbvio que a carga dos 3 hidrogênios também tem que ser 0, né? Para poder manter a neutralidade da molécula, tá? Então, calculando aqui,
O hidrogênio, ele tem na camada de valência, o hidrogênio atômico tem um elétron. Ele não tem nenhum par eletrônico isolado, né? Então, eu vou colocar um 0 aqui. E ele tem, cada hidrogênio tem um par eletrônico, ou seja, 2 elétrons de ligação. Então, a gente vai dividir por 2 e vai colocar aqui. Então, no final, vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0, certo? Eu fiz o cálculo de um hidrogênio só porque todos eles são iguais, então não tem necessidade de fazer a conta 3 vezes, tá? No caso do nitrito, a gente tem uma carga negativa, então a gente vai ter que ter uma carga negativa sobrando aí no cálculo da carga formal, tá? Então, novamente calculando o nitrogênio, a gente tem 5 de valência do átomo neutro, 2 elétrons aqui, ó, isolados, e mais uma vez, 6 elétrons da ligação nitrogênio-oxigênio, tá? Então, isso significa que, dividindo por 2, dá 3. Então, carga formal, 0, tá bom? Aí eu defini o carga formal do oxigênio da esquerda e o carga formal do oxigênio da direita, tá? O da esquerda, então a gente vai usar o número de elétrons de valência do átomo hidrogênio, que é 6, então a gente coloca nos dois aqui. No primeiro aqui, eu tenho 6 elétrons isolados, tá? Que eu vou escrever aqui, e a gente tem ainda uma ligação com o nitrogênio, tá? Então, a gente vai dividir 2 elétrons da ligação ligados, né? Dividido por 2 dá 1. Então, essa continha aqui vai dar a carga menos 1, certo? E o outro oxigênio, que aqui não tem carga nenhuma, a gente vai colocar 6, que é o número de elétrons de valência, menos 4, que é o número de elétrons isolados, tá? Aqui, ó, número de elétrons isolados, e 2 elétrons ligados, ou seja, eu tenho 4 elétrons aqui ligados, a gente divide por 2, obtém o número 2. Então, fazendo essa continha aqui dá 0, tá? Então, esse oxigênio é 0, esse aqui é menos 1 e o nitrogênio é 0, tá? Só para comentar uma coisa com vocês. O nitrito, eu mostrei para vocês anteriormente, ele possui ressonância, né? E aí, quando a gente calcula a carga formal, a gente percebe que um dos hidrogênios, ele tem carga menos 1. Qual a conclusão que a gente chega? Na verdade, o híbrido de ressonância, ele não apresenta essa estrutura aqui. O que ele vai apresentar? Uma estrutura média, tá? E as duas ligações vão ser iguais, da mesma forma que ocorre com o ozônio, tá? E, obviamente, se as duas ligações são iguais, os dois oxigênios, na verdade, dividem essa carga menos 1. Então, a gente não tem a carga menos 1 no caso do ânion nitrito, a gente não tem a carga menos 1 sobre um oxigênio só. Essa carga vai ser dividida entre os dois oxigênios. Então, o que a gente pode dizer é que cada oxigênio vai ter metade de menos 1. Então, vai ser menos meio para um oxigênio, menos meio para o outro oxigênio. Tá bom? Então, é isso que acontece com a carga formal, quando a gente tem uma estrutura que sofre ressonância. Tá bom? Então, seguindo. Bom, algumas informações importantes sobre a carga formal, tá? São observações que eu tenho que fazer para a gente não errar quando calcular a carga formal. Primeiro, a carga formal ela é utilizada para discutir a viabilidade das estruturas de Lewis, tá? Porque em alguns casos pode ser que a gente imagine determinadas estruturas de Lewis, por exemplo, para a ressonância de uma molécula ou de um íon, por exemplo, e a carga formal me dá um valor absurdo. E aí, nesse caso, a gente pode dizer que essa estrutura não tem nenhuma contribuição para a formação do híbrido de ressonância. Tá? Eu vou dar um exemplo depois, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à carga formal de espécies covalentes, não são eletrostaticamente favoráveis, ou seja, a gente não pode ter esse tipo de carga que eu vou listar aqui, tá? Primeiro, cargas iguais em átomos adjacentes. Isso aqui não pode ocorrer.
Então, você não pode ter, por exemplo, um nitrogênio numa molécula e um oxigênio, os dois com cargas iguais. Não ocorre. Se um átomo tem um cargo negativo, o outro obrigatoriamente tem que ter uma carga positiva, tá? Senão você tem repulsão em excesso ali e você não vai ter ligação. Segundo, a gente não pode ter cargas opostas em átomos não adjacentes. Você não pode ter, por exemplo, um nitrogênio com uma carga negativa, o próximo átomo é neutro e o próximo átomo negativo é positivo. Não pode ser isso. Essas cargas têm que ser adjacentes, tá? A gente não pode ter também, isso aqui é muito importante, cargas em desacordo com a eletronegatividade dos átomos. Por exemplo, se você fizer o cálculo da carga formal e o oxigênio aparecer com uma carga positiva, você tem que desconsiderar. Ou, por exemplo, o flúor aparecer com uma carga positiva, isso não pode ocorrer. Então, mesmo que você faça o cálculo corretamente e apareça esse tipo de resposta para a carga formal, você vai justificar e dizer, olha, o cálculo da carga formal deu isso, deu uma carga positiva para o oxigênio, mas isso é inviável, porque a eletronegatividade do oxigênio é mais alta, por exemplo, que a do nitrogênio e outros átomos, então ele tem que ter carga negativa, tá certo? Se ele tiver ligado a qualquer outro átomo, a não ser o flúor, né? Que o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Se o flúor estiver ligado ao oxigênio, aí não tem jeito. Aí o oxigênio vai ter que ficar com a carga positiva, mas o flúor vai ser sempre negativo, não importa o átomo com o qual ele estiver ligado. Então a gente tem que se preocupar com isso, tá? Então tem que prestar atenção. Outra coisa, quanto maior o número de ligações de uma estrutura, maior vai ser a estabilidade dela, tá? Então, mas o que acontece? A gente tem que prestar atenção no número de ligações que a gente está colocando na estrutura. Porque, por exemplo, se você colocar ligações de excesso a ponto de aparecer, por exemplo, uma carga negativa no enxofre numa molécula de ácido sulfúrico, aí, gente, tá errado, entendeu? Então, você pode acrescentar a estrutura, ela pode ter um número maior de ligações, desde que não atrapalhe a eletronegatividade do elemento, tá? Então, essa eletronegatividade não pode ser mudada, tem que se respeitar a eletronegatividade, tá bom? E outra coisa, a configuração do gás nobre, ela deve ser obedecida, tá? Bom, eu coloquei aqui dois exemplos. Eu vou mostrar o sulfato, depois vocês podem fazer com o ácido perclórico, tá bom? Então vamos lá. Então, eu coloquei aqui só algumas estruturas para poder comentar, tá? Olha só, gente. Essa primeira estrutura aqui, um enxofre, ele está com carga mais 2, tá? Uma outra questão que eu não me lembro se eu escrevi no slide anterior é o seguinte. Os átomos têm que ter as menores cargas possíveis, tá? Então, mais 2 não é uma carga desejável dentro da estrutura de Lewis, tá? Dentro do cálculo da carga formal. Então, o que ocorre? O sulfato, o íon sulfato, ele apresenta ressonância. É claro que essa estrutura aqui, ela obedece à fórmula de Lewis, desculpa, a regra do octeto, né? Porque eu tenho todos os oxigênios com 8 elétrons na camada de valência e o enxofre também está com 8 elétrons na camada de valência. Só que isso causa para ele uma carga mais 2, né? E a gente tem um excesso de carga no íon. Então, a gente precisa buscar as estruturas que façam com que ela fique mais estável. Lembra que eu disse que quanto mais ligações, mais estável tende a ser a equação? Então é isso que a gente vai fazer. É claro que essa estrutura aqui, como ela obedece à regra do octeto, não é absurda, ela também contribui para a formação do híbrido de ressonância. Mas é claro que, como o enxofre e o oxigênio eles estão todos aqui com excesso de carga, ela vai contribuir muito pouco, tá? Ela até pode contribuir, mas
as outras vão contribuir muito mais. Bom, aí a gente tem essa segunda estrutura aqui. Essa segunda estrutura já é melhor do que a primeira. Por quê? Porque embora o enxofre tenha aqui uma carga mais 1, a gente tem um oxigênio aqui com carga 0. Então, a gente reduziu o número de cargas na estrutura, tá? Mas mesmo assim, a gente ainda tem um excesso de carga, porque eu tenho 2 átomos aqui que têm carga. E a gente deveria ter, o ideal era que tivesse só 2, tá? Então, mas aqui, como o enxofre é do terceiro período, ele pode expandir a camada do octeto. Então, a gente pode fazer uma dupla ligação aqui. Percebe que quando a gente coloca mais uma dupla ligação, a gente está diminuindo a carga do enxofre? Então, isso aqui a gente pode fazer, tá? E até porque o enxofre, ele expande a camada do octeto dele, tá? Não podemos fazer isso com nenhum elemento do segundo período. Não pode fazer nem com nitrogênio, nem com o flúor, né? E nem com o oxigênio, tá bom? Então, a partir do terceiro período, o enxofre, o fósforo e o cloro, eles podem expandir a camada do octeto, tá bom? Então, eu tô falando camada do octeto, mas não é camada do octeto, né? Podem expandir o seu octeto, tá bom? Quando eu falar errado, vocês me corrijam, tá? Por favor. Às vezes você vai falando e a palavra vai entrando errada na sua mente. Bom, então essa estrutura ela é melhor do que a anterior, mas ainda tem muita carga, tá? Então, fazendo o cálculo da carga formal, são essas cargas que a gente vai obter aqui, tá certo? Agora, lembrando o seguinte, que essa estrutura você pode escrever 3 outras estruturas de ressonância, tá? Então, como você tem 4 estruturas de ressonância possíveis aqui, o que vai acontecer? Essa estrutura vai contribuir mais que a primeira, até porque ela é mais estável que a primeira, né? Porque a gente tem um número maior de ligações e porque a gente tem um número menor de cargas, tá bom? E a gente chega aqui na estrutura C, tá? A estrutura C, o enxofre, ele aparece com carga 0, 2 oxigênios com carga 0 e 2 oxigênios com carga menos 1. Como a carga do ânion é menos 2, a gente vai ser obrigada a ter 2 átomos com carga menos 1. Isso aí não dá para a gente fugir, tá bom? Porque é um ânion. Mas percebe que aqui a gente está com o mínimo de cargas para poder manter a carga do íon? Então, essa aqui é a estrutura mais estável, tá certo? Então, o que acontece? A gente vai ter 2 cargas negativas e como esta estrutura de Lewis também tem ressonância, olha só, você pode variar o lugar onde estão essas ligações duplas, né? Então, você pode, ao invés de estar aqui, ó, na reta, né? A reta horizontal, a gente pode colocar aqui no vertical, ou você pode colocar, por exemplo, uma aqui e uma aqui, fazendo um V, né? E depois uma aqui embaixo e outra aqui embaixo, fazendo um V virado de cabeça para baixo, né? Então, são 4 estruturas de ressonância que a gente tem desse tipo aqui, tá? Então, essa estrutura vai ser a que mais vai contribuir para a formação do híbrido de ressonância, tá? Então, essa estrutura, a gente vai ter a estrutura real, né, do ácido sulfúrico, do ácido sulfúrico não, desculpe, do sulfato é a seguinte, o sulfato ele tem geometria tetraédrica e todas as ligações em enxofre e oxigênio são iguais, tá? E, obviamente, todas as ligações elas vão essa carga menos 2 vai estar distribuída em torno de todos os átomos de oxigênio. Então, a gente vai ter menos 2 dividido por 4 oxigênios, ou seja, cada oxigênio vai ter menos meio de carga, tá bom? Então, essa carga ela é distribuída ao longo de todos os átomos de oxigênio, ao invés de ficar concentrada em 2 deles só, tá certo? Bom, então, como a gente, recapitulando, a primeira estrutura, ela contribui muito pouco, a segunda estrutura contribui mais, primeiro porque a gente pode escrever 4 estruturas de ressonância, segundo porque ela tem menos cargas, né?
um total de cargas menor. E por último, a terceira estrutura ela vai ser a que mais contribui, porque ela é a mais estável, né? E também porque ela tem o mínimo de cargas possível, tá? Agora, uma outra observação que eu quero fazer para vocês. Tem muitos alunos que, quando eu peço para escrever todas as estruturas de ressonância de uma determinada substância, principalmente acontece quando é um ânion, tá? Que quando chega aqui, por exemplo, ao invés de parar na hora de escrever a estrutura de ressonância, continua colocando duplas ligações nos oxigênios aqui. O que acontece é o seguinte, presta atenção, aqui eu tinha carga mais 2, botei uma dupla, ficou carga mais 1, botei mais uma dupla, cheguei a 0. Quando a carga formal do átomo central chega a 0, a gente não pode continuar a escrever mais estrutura de ressonância. Por quê? Porque você vai começar a introduzir, se você introduzir mais uma dupla e for calcular a carga formal, você vai ver que esse átomo central vai passar a ter uma carga negativa, tá? E se ele apresentar carga negativa, significa que você vai ter 3 oxigênios com carga 0, um oxigênio com carga menos 1 e um enxofre com carga menos 1. Aí acontece vários erros. Primeiro, você vai ter 2 átomos adjacentes com cargas iguais. Não é isso que a gente viu antes? Não pode. A gente não pode ter átomos adjacentes com cargas iguais. Eu não posso ter enxofre com carga menos 1 e oxigênio com carga menos 1. Então, eu sou obrigada a parar de escrever a estrutura de Lewis quando o átomo central chega a carga formal 0, tá? Então, o número máximo de duplas ligações que a gente pode escrever no íon sulfato é 2, tá? Não pode escrever mais. E vocês têm que prestar atenção quando vocês forem escrever. Por exemplo, eu coloquei na anterior, como exemplo, cálculo da carga formal e sobre as estruturas de Lewis do ácido perclórico. Vocês vão fazer isso, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem isso no caderno. E aí faz do jeito que eu expliquei aqui, tá bom? Vai escrevendo as estruturas, mas no momento em que o átomo central cloro chegar à carga formal 0, você não pode mais construir estruturas de Lewis adicionando duplas ligações entre o oxigênio e o átomo central, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Se alguém tiver uma dúvida, depois me pergunta, tá certo? Bom, agora falando sobre as propriedades de ligação, primeiro, uma das propriedades da ligação é o comprimento da ligação, que eu já até comentei anteriormente, né? O comprimento da ligação é a separação internuclear de 2 átomos ligados. Então, é a distância que você tem entre os dois núcleos desses átomos que estão ligados, tá? Como eu já falei antes, ela é inversamente proporcional ao quê? A energia de ligação ou força de ligação, tá bom? Que é igual à energia de dissociação. Então, a energia para você ligar 2 átomos é a mesma energia para você quebrar uma ligação, tá bom? O raio covalente, eu já tinha comentado antes, né? Então, a gente define dessa forma aqui. Então, aqui você tem uma molécula diatômica. O raio covalente vai ser a metade dessa ligação, tá bom? Isso daqui, essa informação aqui é óbvia, né? Então, o átomo mais eletronegativo numa ligação, ele atrai os elétrons da ligação. Isso é só para a gente relembrar, porque vocês já estão carecas de saber isso aí. E agora vou comentar sobre a geometria molecular, tá? A gente já está com um vídeo super grande, mas não tem jeito, eu preciso muito falar sobre esse assunto para vocês, para depois a gente continuar, tá bom? Que é o modelo VS-EPR, tá? Valence Shell Electronic Pair Repulsion, tá? Não sei se meu inglês está bom, mas eu leio dessa forma. Que em português significa repulsão dos pares eletrônicos de valência, tá bom? As regiões de grande densidade eletrônica, que está escrito aqui, tô lendo, tá? Pares ligantes e pares isolados se afastam o máximo possível para reduzir a repulsão eletrônica. Isso é um fato, tá bom? Quando você tem uma molécula ou um íon, né, covalente, quando você tem a ligação, né, os pares ligados, eles vão ter uma densidade eletrônica grande,
E os pares isolados têm uma densidade eletrônica maior ainda, eles ocupam espaço, tá? E aí, a geometria molecular vai depender da repulsão dos pares eletrônicos, tá? E a teoria VSEPR, esse modelo VSEPR, na verdade, ele diz o seguinte: o aumento da repulsão se dá, primeiro, entre par isolado, tá? Então, a maior repulsão possível que você pode ter é entre dois pares isolados, tá? No átomo central, por exemplo. Então, isso acontece, né? A molécula de água, por exemplo, o oxigênio, ele tem dois pares isolados. Então, a repulsão entre esses dois pares isolados na molécula do oxigênio, ela é maior, por exemplo, do que a ligação, a repulsão entre par isolado e par ligante. Então, a repulsão entre os dois pares isolados da molécula de água é maior entre si do que de um desses pares isolados com a ligação oxigênio-hidrogênio, tá bom? E por último, a repulsão entre par ligante e par ligante. Então, seria, por exemplo, as duas ligações oxigênio-hidrogênio da molécula de água, tá? Então, essa é a escala, né, de repulsão. Então, a maior possível, par isolado, a intermediário, par isolado, par ligante, e depois par ligante, tá? Então, a gente vai trabalhar com simplesmente com essa informação, tá? Da repulsão entre os pares isolados e ligantes, tá bom? Então, seguindo. Primeiro, os pares isolados, como eu comentei anteriormente, eles ocupam espaço. Então, na verdade, como eles são isolados, eles se expandem. É como se você se jogasse em cima do sofá, assim, tá? Então, eles aumentam, são maiores do que um par ligado, porque o par ligado está entre dois átomos. Então, os dois átomos meio que limitam a expansão desse par ligado, tá? E aí, acontece o seguinte, esses pares isolados, como eles se aboletam lá no espaço, né? Eles provocam distorção nos ângulos de ligação, tá? E eu vou mostrar. Aí a gente vai ver, por exemplo, se você comparar moléculas, estruturas tetraédricas, você vai ver que os pares do CH4, né? Você só tem pares isolados, a repulsão entre os pares é menor do que na molécula de água, porque você tem dois pares isolados. Aí, nesse caso, a gente vai ter uma redução do ângulo, né, da molécula de água. Se não tivesse repulsão nenhuma, ela deveria ter o mesmo ângulo da molécula tetraédrica, né, do CH4, tá bom? Mas vou comentar depois isso. Bom, a repulsão provocada por ligações duplas e triplas é maior do que a ligação simples. Isso é óbvio, né? Porque você tem muito mais elétrons em ligações múltiplas do que numa ligação simples. Então, agora, as ligações múltiplas, elas não interferem na geometria, tá? Elas só vão interferir nos ângulos de ligação e na aproximação de átomos, tá? A repulsão vai ser maior, mas elas não vão influenciar na geometria, tá bom? Da molécula. Uma outra questão. Esse modelo, ele não dá precisão dos ângulos de ligação, tá, gente? A gente teria, só com esse modelo, você não consegue determinar o ângulo de ligação, ele é muito qualitativo, é só para mesmo dar qual seria a geometria da molécula. Para a gente saber o ângulo, a gente tem que pegar o valor na literatura, tá? E uma outra informação importante, espécies isoeletrônicas, elas têm a mesma geometria. Então, se você fizer a geometria de um determinado íon ou molécula e você tiver uma outra molécula análoga isoeletrônica, a geometria vai ser idêntica, tá bom? Seguindo, como é que a gente aplica o modelo VSEPR? Primeiro de tudo, desde que eu falei desde o início, tem que escrever a estrutura de Lewis. É extremamente importante. Você não consegue determinar geometria sem a estrutura de Lewis, tá? É obrigatório escrever. Você não pode... E outra coisa, se eu fizer uma questão de prova e não fizer a estrutura de Lewis, eu dou 0, tá?
Sem a estrutura de Lewis, você vai fazer o quê? Vai inventar uma estrutura ou decorou? Não, tem que mostrar que você sabe fazer, né? Então, tem que escrever a estrutura de Lewis. Segundo, você vai contar o número de pares eletrônicos ao redor do átomo central. Todos os pares eletrônicos ligados e não ligados, ou seja, isolados ou ligantes, tá certo? Esse número de pares eletrônicos a gente chama de número estérico, tá? Guarda esse nome. Esse conceito de número estérico a gente vai ter num livro no Russell, tá? Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou pegar um material do Russell, vou escanear e vou mandar para vocês, tá? Porque eu acho que nessa altura do campeonato vocês não têm acesso à biblioteca, né? Então, vou mandar o material para vocês, tá? Só aquele capítulozinho pequenininho, porque eu não posso tirar pedaços muito grandes do livro, tá bom? Então, vou só pegar uma parte importante e vou passar para vocês, tá bom? Segundo, você vai determinar a geometria dos pares eletrônicos, tá? Por enquanto, a gente não chegou na geometria da molécula ainda. Primeiro, a gente ainda está trabalhando com os pares eletrônicos ao redor do átomo central, tá bom? Aí a gente vai fazer o seguinte, determinar a posição dos pares eletrônicos isolados dentro dessa geometria. Para fazer isso, a gente vai usar aquela sequência de repulsão que a gente viu, tá? Então, par isolado, vai ter que ficar o mais distante possível, tá? Então, a gente vai ver isso. E, por último, você vai determinar a geometria da molécula. Então, você vê que você tem os vários passos para percorrer. Se você pular um deles, você pode errar, tá? Então, seguindo. Aqui eu tenho as estruturas possíveis, tá? As geometrias possíveis que a gente pode ter de uma determinada molécula, tá bom? Então a gente pode ter, aí eu botei a octaédrica aqui em cima porque senão ela ia ficar meio perdida, tá? Então a gente tem aqui, ó, a possibilidade de uma geometria linear, angular, trigonal plana, pirâmide trigonal, forma T. Essas três aqui, angular, trigonal plana e pirâmide trigonal, elas são estruturas que derivam da estrutura tetraédrica, tá? A água está inserida aqui, ó, tá bom? Então, todas elas têm geometria dos pares tetraédrica, mas no caso da água, por exemplo, dois desses pares são isolados, então a gente não escreve aqui, mas eles estariam aqui, né? E esses pares isolados fazem com que o ângulo seja menor. Então, aqui a gente vai ter o tetraédrico 109,5 da água, eu esqueci 105, eu não lembro, gente. Depois vocês vão pegar lá no material que eu vou mandar para vocês, tá? A gente tem a gangorra e a forma T, que vem da estrutura bipirâmide trigonal, que é essa aqui, ó. Tá bom? E a gente tem a quadrado planar, que eu prefiro chamar quadrado planar, e a pirâmide de base quadrada, que vem da estrutura octaédrica. Tá bom? No próximo slide, eu tenho uma espécie de... Eu acabei ficando na frente, né, de baixo aqui, mas acho que dá para ler. É um resumo de como a gente vai determinar a estrutura de uma determinada molécula. Então, aqui você tem um número estérico, ou seja, o número de pares no entorno. Qual seria a geometria dos pares, o número de ligantes e a geometria da molécula, tá? Então, aqui, ó, trigonal plana, a gente tem número estérico 3 ligantes, trigonal plana, tá? Essa trigonal plana, por exemplo, é a estrutura do borato, tá? Ou do BCl3, que é o cloreto de boro, tá? O cloreto de boro é uma molécula, tá? Ela é molecular. O boro, nesse caso, se vocês fizerem a conta, ele tem menos, né? Ele não completa o octeto, por razões óbvias, porque o boro, o máximo de elétrons que ele consegue ter fazendo as ligações simples é 6, né? Mas ele pode receber mais um par para poder completar o octeto, tá bom? O que acontece? E aí a molécula vai ser trigonal plana, tá bom?
Por exemplo, a tetraédrica tem número estérico 4, números ligantes 4, aí a molécula vai ter a geometria dos pares. O que que ocorre? Quando o número estérico for igual ao número de ligantes, a geometria da molécula é igual à geometria dos pares, tá? Então, isso é uma informação. Aí acontece o seguinte, pessoal, eu vou encerrar, porque essa é a última, acho que é a última, deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui ainda tem os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Então, dá uma pausinha no vídeo, quando vocês estiverem estudando, e aí faz aqueles passos, né? E determina para mim a geometria dessas moléculas ou íons, tá bom? E aí, o que que acontece? Vou mandar para vocês o material digitalizado, tá bom? E aí vocês podem ler melhor o material. Vou mandar o Russell, que eu acho mais interessante, é o melhor, para mim é o melhor livro para explicar esse assunto. Vou escanear o Russell e vou mandar para vocês junto aqui com esse vídeo, tá bom? E outra coisa, hoje nós temos ainda aula síncrona, né? Mas essa aula síncrona não vai ser sobre o assunto que a gente está falando sobre agora, tá? Então é sobre aulas passadas. Então, próxima aula síncrona é quando a gente vai poder discutir isso daqui, tá? Pessoal, tô indo porque esse vídeo tem quase 1 hora já e vocês já devem estar cansados, tá bom? Então a gente se vê, mas hoje ainda a gente faz o encontro síncrono, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.